Bom dia, boa tarde, público da Amazônia Viva. Hoje estamos aqui no laboratório da Escola Normal Superior para entrevistar a professora Gladys Correia da Silva para falar um pouquinho mais sobre a ciência, sobre o manejo e sobre animais de laboratório também. Para que vocês possam entender, desmistificar algumas coisas e até explorar um pouquinho mais essa área, né, que muitas das vezes ainda gera muita curiosidade no nosso público. Então, boa tarde, professora. Boa tarde. Obrigado por receber a gente aqui no seu Eu laboratório. Que agradeço o convite. É um prazer pra gente. Então, professora, pra gente começar bem a entrevista, se apresente pro nosso público que não lhe conhece ainda, diga um pouco da senhora, o que a senhora faz. Olá, pessoal. Sou a professora Gladys, sou professora aqui da Escola Normal Superior, já tem 5 anos e meio. Sou professora das cadeiras de Fisiologia Humana, Bioquímica, Biofísica, mas também da nossa optativa de Ciência de Animais de Laboratório. Então, eu trabalho tanto com imunologia viral, quanto com a parte de imunologia celular e bioprospecção de moléculas dentro deste laboratório, que é a imunofarmacologia celular, mas também trabalhei muitos anos com animais de laboratório, diretamente com a parte da gestão da qualidade na Fiocruz do Rio de Janeiro, assim como com experimentação e criação animal também. Então já são alguns anos aí, tanto de bancada quanto de ensino. Agora a gente está enveredando para inovação, pesquisa, extensão, e a gente faz um pouquinho de cada coisa. Para a gente começar, quando a gente fala sobre animais de laboratório, né, parece tão abundante, do que a gente está falando e do que se trata isso? O que são animais de laboratório? Que tipo de animais são? Então, hoje em dia, a gente fala que a gente trabalha com ciência de animais de laboratório, que é algo bem amplo. Por que isso? Porque vai desde a gestão do biotério, da instalação animal, até mesmo a criação ou a experimentação científica. E é uma área que tem uma legislação que é extremamente correta para criação e experimentação animal. Dentro da área do ensino, né, a legislação é rígida com isso, você não pode utilizar para qualquer aula animais de laboratório, animais que estejam vivos. Então, a nossa legislação, ela compete animais que sejam cordados vertebrados. Então, você não pode usar um animal vivo, cordado vertebrado, em qualquer tipo de aula. Então, são instruções que são recebidas pelas normativas brasileiras que são sérias e precisam ser seguidas. Então, dentro dessa área, a gente hoje em dia também tem se manifestado para parte de divulgação científica, justamente por ser uma área que é bem difícil das pessoas alcançarem por acharem sempre que está associado ao dano animal, né? A maldade, como a gente escuta, cientistas cruéis porque utilizam animais de laboratório. Ainda é uma situação necessária para que a gente estude fisiologia de doença e patologias das doenças, mas a gente tem uma legislação que recorre para que você diminua o uso de animais, para que você beneficie a criação animal, para que você beneficie a experimentação animal, sempre em busca do bem-estar animal. Por isso que as premissas que são seguidas dentro dessa área são as premissas dos 3 R's, né, que foram descritas por Russell e Birch, que é justamente você reduzir, você melhorar os processos, você delimitar os processos da melhor forma para que esses animais tenham o bem-estar animal e o ponto final humanitário, se for necessário, que é a eutanásia, da melhor maneira possível. Então é uma área bem abrangente, que precisa de estudo, que precisa de mais pessoas que entendam essa área, que entendam que é uma área séria, e que não é algo que é feito simplesmente porque é mais simples, como dizem, mais simples, mais fácil e mais barato. Nenhum dos 3, né? E a gente tem muito respeito quando a gente precisa usar os animais de laboratório, que podem ser uma gama, né, uma gama imensa de animais. Pode ser tanto os animais vertebrados e os mais modernos até incluem os não vertebrados, né? Como alguns insetos, a gente pode usar alguns tipos de pulpa, enfim, tem N tipo de animais além dos convencionais que a gente conhece, camundongo, o rato, o hamster, o zebrafish, que é o peixe zebra, tem despontado aí nos estudos, né, que é um cordado também, mas tem despontado nos estudos, principalmente em imunologia. São diversos tipos de animais que a gente pode utilizar como animais de laboratório, todos seguindo uma legislação muito correta e pertinente dentro do nosso país, tá?
Muitas das pessoas ainda hoje em dia não sabem que muitos dos nossos avanços, né, da medicina, da biologia, eles passaram por estudos com animais, foram utilizados animais nesses estudos. É muito importante a senhora estar ressaltando isso. A senhora pode falar para a gente um pouquinho mais sobre como esses estudos eles podem beneficiar, né, a saúde humana, a pesquisa, a ciência, até mesmo a nossa universidade também? Sim, diversos estudos ao longo das décadas foram feitos em animais. É claro que a legislação ela foi ficando cada vez mais rígida por conta do não conhecimento anterior, então não se faz vivissecção, não se usa experimentação animal sem um protocolo de anestesia e analgesia, né? Você precisa demonstrar isso nos conselhos de ética animal. Mas todos os avanços pertinentes que nós temos em ciência e medicina foram muitas vezes feitos com animais, né? Então nós temos a descoberta da insulina, a produção da insulina animal, que era, hoje em dia temos sintética, mas que, né, foi amplamente divulgado na insulina do porco, vários estudos de medicamentos, tanto para nós humanos quanto para animais mesmo, são desenvolvidos em experimentação animal. Vacinas, né? Nós temos os avanços das vacinas que também foram testadas em experimentação animal. Então nós temos uma gama de estudos, estudos comportamentais, até mesmo de depressão. Os animais também entram em depressão. Primatas, né, como nós também, né? Primatas não humanos têm casos de depressão. Tem estudos sobre isso, Alzheimer, Parkinson, Huntington. Então, várias doenças são estudadas em animais experimentais. Doenças virais, que é um pouco até mais complicado você fazer um modelo experimental animal para vírus, mas a gente faz animais que são geneticamente modificados, enfim. Toda a experimentação animal teve um avanço imenso na vida de seres humanos, dos próprios animais, mas, de novo, é claro que antigamente era de uma forma e hoje em dia a legislação é seguida de uma forma coerente, séria e severa, como tem que ser. É muito interessante a senhora trazer essa perspectiva sobre como era no passado e como é hoje em dia, porque uma das pautas que já vem surgindo há um bom tempo, né, sobre o bem-estar animal, sobre a ética em laboratório. A senhora pode contar um pouquinho para a gente como é que funciona a questão desse manejo com os animais, como é realizado, como os pesquisadores eles devem, né, trabalhar com ética dentro do laboratório, até mesmo para quem não conhece, né, para quem acha que às vezes pode ser um mundo diferente. Não se pode trabalhar com animal porque você quer de uma hora para outra, né? Existem conselhos de ética que você precisa de autorização para isso. Antes disso, a instituição precisa de autorização para ter instalação animal. No caso, um biotério de roedores, por exemplo, ou de lagomorfos. Você precisa de todo um prosseguimento burocrático e importante para que você tenha autorização do órgão governamental, dos ministérios, do CONSEA, se for animal ainda geneticamente modificado, mais uma atividade que tem que ser pedida autorização. Então você não simplesmente começa a trabalhar com animais em biotério de uma hora para outra porque se deseja, né? Você precisa emitir o seu projeto ao Comitê de Ética, a CEUA, né, de experimentação animal. Se for aprovado, aí sim você pode começar os seus estudos. E não é mais qualquer estudo que é pertinente para ser aprovado. Tem que ter uma justificativa, tem que ter uma forma plausível de por que você vai usar, principalmente se forem protocolos que infringirem dor, né? Se você estiver estudando analgesia, anestesia, você tem que mostrar os protocolos de como que isso vai ser mitigado para o animal. Na criação animal, você tem, mesmo que não seja experimentação, na criação animal, que é a etapa que vem antes, são as grandes instalações animais que fornecem animais. Você também tem protocolos de gestão da qualidade, você tem protocolos de biossegurança, você tem protocolos de enriquecimento ambiental para o bem-estar animal, né, de acasalamento. Então tudo isso, ou seja, a parte da gestão também envolve ciência de animais de laboratório.
né? A parte de você planejar um experimento porque o pesquisador pediu tantos animais até o final do mês e você tem que fazer isso de uma forma que você não tenha um excesso de animais, né? Para não criar um descarte zootécnico exacerbado. Então, é tudo muito correto dentro dos protocolos que vão ser aprovados ou não para o seu projeto. Né? Então, tudo isso é visto com antecedência. Você não pode começar um projeto com animais e pedir autorização depois, né? Como o CEP de seres humanos também. Você não pode pedir depois, você tem que ter autorização antes, inclusive já dizer a quantidade que vai ser necessária para eu avaliar se aquilo é pertinente ou não. Tá? Então é isso, sim. Não é desejo hoje, amanhã eu vou começar a trabalhar com animais, né? Tem todo um rito para que você faça da forma correta e legal possível. Né? Certo, professora. Existe algum mito ou alguma assim, informação muito mistificada sobre trabalhar com animais de laboratório que a senhora queira assim, informar as pessoas, né? Para tirar essa desinformação, porque a gente sabe que hoje em dia, com a era da tecnologia, com milhares de pessoas se passando por especialistas em áreas, né? Divulgando informações falsas, acabam sempre surgindo informações aí, e é bom trazer alguém realmente da área que entende do que está falando, que sabe, que trabalha com isso, para tirar, né, desmistificar essas informações erradas. Tem muitas, né? A primeira é porque é mais fácil. A gente escuta as pessoas falando isso. Faz com animal porque é mais fácil. Não, não é. Faz com animal porque é mais barato. Não, não é. Além da parte financeira, a parte psicológica. Por mais que a gente trabalhe com os animais na legalidade, de forma ética, ao final do experimento, se você precisa sacrificar os animais, não é algo, eu não conheço um pesquisador que goste dessa parte. Né? A gente faz seguindo os preceitos éticos, mas é uma parte que a gente sempre desenha para que a gente diminua cada vez mais o número de animais. É para isso que a gente está ampliando as pesquisas, melhorando as pesquisas, para que a gente use cada vez menos animais nas experimentações animais. Né? Então, o mito de que a crueldade é por si só, isso não é verdade. Se isso existir em algum lugar, é para ser denunciado. Isso as pessoas têm que saber. Se você verificar situações de crueldade em instalações animal, né, de qualquer tipo, denuncie. Existe o CONSEA, que é o órgão que você pode denunciar. Tá? Então, não é para achar normal se você tem um biotério, ou uma baia, ou uma pocilga, alguma coisa que estiver fora do que está lá dentro dos parâmetros, de todos os parâmetros do CONSEA para cada tipo de instalação animal. Pode denunciar, tem que denunciar. Então, por isso que, sim, existem pessoas, infelizmente, inescrupulosas em qualquer área, tem. Né? Então, você achar que sempre vai ter um estudo cruel, uma maldade, porque você está usando animais de laboratório, é um mito. Né? Pessoas corretas fazem da forma correta. Né? Então, a gente escuta muito isso, que é mais barato, é mais fácil, faz porque é mal, e não é bem assim que funciona. Caso você veja qualquer uma das coisas fora do escopo que diz lá que tem que ser a criação animal, denuncie. Né? É o correto a ser feito. Então, assim, não é fácil, a gente tem extremistas. Eu acho que a causa animal é excelente, tem que acontecer. Muitos avanços que a gente teve em relação aos animais são pelas pessoas que protegem os animais, porque pressionam e se fala, olha, tem que melhorar a lei, tem que melhorar tal coisa, mas nada que é extremo é bom, né? Então você não pode invadir uma instalação animal e soltar animais, até porque você não sabe da natureza daquele estudo, né? Se tinha coisa errada, vamos denunciar, vamos, né? Mas você não pode entrar numa instalação animal e soltar os animais, você não sabe nem o que tinha ali. Né? Como a gente sabe que já houve casos assim, não está certo. Não é assim que você vai ajudar o animal. Primeiro soltando o que você não sabe que tem, depois soltando ele na rua, que ele não sabe nem viver na rua. E outras vezes você tem instalação animal com animais que são geneticamente modificados, que é proibido em qualquer esfera liberar na natureza. Né? Aí você entra nesse embate.
As pessoas, para irem contra alguma coisa, elas têm que estudar também, né? Para poder justamente ajudar a causa e não atrapalhar a causa. Professora, muito obrigado, né? É muito interessante mesmo a senhora falando sobre isso. Traz uma outra perspectiva, né? Como eu já falei aqui, é um novo olhar, porque o projeto ele consiste nisso, né? Trazer informação, levar essa informação para o público que é fora da universidade, para tentar atingir esse tipo de pessoas. E a gente queria que nesse momento a senhora pudesse dar uma mensagem, mandar um recado para os nossos alunos das escolas públicas, particulares, que têm interesse, né, de ingressar na universidade, que têm interesse de trabalhar com animais de laboratório ou até mesmo animais, para que eles se sintam motivados, né, a ingressar nesse meio e também ajudar, né, nessa disseminação de informação. Bom, crianças e adultos que se interessem pela área, eu acho que é uma área que é lindíssima, é magnífica, e eu acho que quando a gente estuda, a gente está sempre melhorando o que a gente pode ser e que o outro pode ser. Então é uma área que está precisando de pessoas, é uma área que está precisando de divulgação científica para desmistificar os assuntos errôneos que são falados sobre animais de laboratório. Ainda é uma utilização necessária, mas saibam que a gente sempre luta em prol da diminuição e do refinamento dessas técnicas do uso de animais de laboratório. Então, quanto mais pessoas engajarem nessa causa, quanto mais pessoas estudarem e ensinarem o certo, mais pessoas vão estar de acordo com aquilo que é correto e é legal dentro do nosso país. Então, vem para a área de ciências de animais de laboratório, que é muito legal, e a gente está precisando de pessoas que saibam realmente o que falam. Professora, aproveitando essa oportunidade, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o trabalho das suas pesquisas, a senhora tem algum Instagram, alguma plataforma que eles possam estar vindo a seguir para a gente colocar? Tem o Instagram, que é Prof. Gladys Correia, tem aqui o do laboratório, mas a gente ainda está em evolução no Insta, mas se quiserem já seguir, que é o do LifCell, aqui da UEA. E quando a gente começar a colocar mais coisas, vocês também vão ver os projetos que a gente tem, que são de imunologia viral. A gente não trabalha aqui especificamente com animais de laboratório, não temos um biotério aqui, mas trabalhamos com células animais e células de humanos, que também aí já é um outro momento para eu explicar para vocês o mundo lindo da cultura de células também. Professora, muito obrigado novamente por receber a gente aqui no seu laboratório hoje. Muito obrigado pela informação, realmente foi um show, uma aula aqui para todo mundo. E é isso, gente, se você gostou da entrevista da professora Gladys, curta, comenta, siga a gente, siga lá nas redes sociais também o laboratório dela e até a próxima. Tchau, tchau.